Olá, somos da equipe Acelere.você e agora vamos trabalhar com a ferramenta MASP, Método de Análise e Solução de Problemas. A navegação nessa planilha se dará de duas formas, através do uso dos botões de navegação ou através das abas. Vamos lá? Seguindo para instruções, temos algumas instruções com alguns conceitos referentes ao modelo PDCA. Com base nelas, ficará mais fácil você entender o método de análise e solução de problemas. Lidas as instruções, vamos então para a ferramenta. Sigamos para identificação. Aqui iremos identificar o problema. Colocaremos o problema e a meta. Por exemplo, reduzir em X reais o valor. Iremos marcar aqui se o objetivo da redução é menor ou maior. Por exemplo, se queremos reduzir custo, colocaremos menor. Nosso gráfico vai mudar. Se queremos reduzir algum tipo de falha, quanto maior a redução, melhor. Colocaremos aqui maior, melhor. Teremos os gráficos atualizados mediante ao preenchimento desse campo. Aqui temos a meta e o real. Esse é o nosso exemplo. Você deve preencher até o final do ano, no nosso horizonte de análise anual, por exemplo. Terminada essa etapa, sigamos agora para a estratificação, que é a quebra do problema em pedaços menores para melhorar e facilitar a resolução do mesmo. Aqui, dado o cadastramento da identificação da aba anterior, teremos o nome do problema, colocaremos então a descrição de causas potenciais que afetam esse problema, a quantidade em valor, temos aqui calculado de forma automática o percentual e percentual acumulado, para que isso possibilite gerar o gráfico de Pareto. Aqui temos um gráfico com os valores e um gráfico com acumulado, para verificar quais itens ou conjuntos de itens são responsáveis pela grande maioria do efeito, seja no custo ou outra variante de análise. O gráfico de Pareto também é feito de forma automática mediante ao cadastramento dos dados em quantidade, valor. Seguindo para a análise das causas, agora colocaremos causas prováveis e aqui colocaremos o efeito. O efeito que é o problema que queremos estudar. A literatura indica o método dos 6 M's: meio ambiente, mão de obra, método, máquina, meio de medição e matéria-prima. Nesse sentido, temos essas variantes de análise e iremos aqui cadastrar as causas prováveis do problema. O objetivo final é quebrá-lo de tal maneira que consigamos achar a causa raiz do problema. Por exemplo, aqui, em mão de obra, podemos ter um problema de falta de qualificação na variante mão de obra que proporcionará esse efeito. Por exemplo, quebra nas máquinas ou má utilização das mesmas. Terminada essa fase, sigamos para a análise de hipóteses. Aqui, iremos verificar as hipóteses acerca do problema. Em causas, temos aqui preenchido automaticamente mediante o preenchimento da aba anterior. Iremos então cadastrar o nome do participante, que faz parte dessa etapa ou processo, e um peso, uma pontuação para o mesmo. Por exemplo, o participante 1, em relação à falta de qualificação, colocamos o valor 5. Cadastrados os nomes, as causas que já têm preenchimento automático, dada a aba anterior, teremos então uma soma total. Esse objetivo é, com base nas causas, verificar aquela que passa por mais participantes e, por fim, que tem um peso somado maior. Iremos utilizar esses valores na aba subsequente. Indo para a análise dos 5 porquês, temos então aqui ranqueado já as causas levantadas. Aqui, por exemplo, necessidade de manutenção foi a que teve maior valor na aba anterior, por isso ela vem aqui em primeiro lugar. No método dos 5 porquês, nós iremos perguntar por que 5 vezes, ou mais ou menos, depende do tipo de problema, até encontrar a causa raiz desse problema. Iremos então cadastrar as informações necessárias. Caso alguma observação seja necessária, colocaremos aqui. Terminada essa fase, seguiremos então para o plano de ação. Encontrado a causa raiz do problema, devemos então eliminá-la.
Usaremos, então, esse método do plano de ação, que consiste em colocar o que deve ser feito, quem deve fazer, o início e o fim, o farol, realizado, em andamento, outro tipo de status e alguma observação pertinente. Com essa estrutura, conseguiremos controlar as ações de forma a resolver as causas dos problemas e eliminá-los de uma vez por todas. Por fim, seguindo para acompanhamento, temos uma visão geral e gerencial dos planos de ação que estamos tratando. Temos aqui, por status de plano de ação, o número, o percentual em relação ao total e um gráfico de pizza que mostra a distribuição do mesmo. Por aqui, iremos gerenciar os planos de ação que, na verdade, visam eliminar as causas dos problemas. Perceba que a metodologia é robusta, amplamente utilizada há muitos anos, e com essa planilha você poderá utilizar essa metodologia tão famosa de maneira simples e rápida. Acelere você e sua empresa. Obrigado e até a próxima.